O tecido branco pesava mais do que parecia. Nos minutos em que a igreja enchia de sussurros e flores, Shenli sentiu cada dobra do vestido como se fossem correntes, apertando mais e mais sua pele. O véu escondia a boca, mas não o medo. A luz das velas transformava o líquido dourado do colar em uma corda invisível. Atrás dela, a mãe a sentia como um sorriso posto, e do outro lado, Zhang Yu esperava com a compostura de sempre. Aquela mistura de riqueza e impassibilidade que tornava qualquer recusa impossível. Ela já tinha ensaiado a cena da fuga na cabeça muitas vezes. Um passo ao lado, um lenço, uma sacola debaixo do banco da igreja, o táxi combinado. Na prática, as coisas foram mais simples e cruéis. Quando o celebrante pronunciou os sons que deveriam prendê-la para sempre, Shenli fechou os olhos, sentiu o pulso no pescoço como um tambor acelerado, e então virou-se como quem toma um fôlego. Não houve gritos, apenas o barulho abafado dos sapatos na passadeira e o som seco de um salto que escorrega no mármore. Alguém a segurou pelo braço, a mãe talvez, e os dedos eram tão firmes que machucavam. Ela puxou a mão para si, com a força que vinha de um lugar frio e seco dentro do peito, e passou por entre as pessoas sem olhar para trás. Fugir num vestido de noiva tinha a vantagem da cerimônia. As atenções estavam todas viradas para o altar, para as promessas, e não para uma jovem saindo apressada para a rua. Shen sentiu o tecido raspar nas pedras do pátio. A barra suja pegava pequenas folhas e manchas. O véu foi arrancado por um vento traiçoeiro enquanto ela corria para a rua, um vento que parecia conspirar para que nada de silencioso escapasse. Ao dobrar a esquina, bloqueou as últimas palavras que poderia ter dito, as desculpas que poderia ter ouvido, e a cidade abriu-se como uma enorme garganta entre prédios frios. A primeira esquina foi uma confissão. Enquanto atravessava, o mundo passou a se mover num ritmo que ela entendia. Lojas fechadas, luzes de neon distantes, o cheiro de óleo e de comida de rua. Ela tropeçou num degrau, a sola do sapato encharcada, e por um momento a visão escureceu. Respirou, raspando o vestido com as mãos até descobrir botas velhas escondidas em uma mochila que trazia sobre a roupa. Um detalhe prático que havia planejado a pressas. Tirou o vestido sem pensar, enrolando-o, parecendo uma boneca trocada. A roupa de baixo era frágil, mas era sua. As botas, ainda sujas de lama do dia anterior, foram a primeira coisa que a fez sentir que tinha controle. Subir num ônibus parecia a melhor opção. Passagens baratas, muitas paradas, ninguém faria perguntas detalhadas. Ela pagou com o pouco dinheiro que sempre escondia, notas que a mãe acreditavam serem para a emergência, e que agora não deveriam ser contabilizadas. O ônibus pegou a avenida iluminada e Shenli observou a cidade de costas, os prédios se deslocando como testemunhas mudas. Lá fora, cartazes de eventos, placas de concessionárias, a imagem de Zhang Yu estampada em outdoors para uma doação milionária que ele havia acabado de anunciar. Seu rosto sempre perfeito, controlado, a promessa de status que havia comprado. No banco do ônibus, o coração ainda martelava. Ela pensou na avó, na casa isolada que sempre fora um refúgio, nas histórias contadas na infância. Era longe, uma propriedade herdada entre colinas, onde acreditava-se que segredos envelhecem mais devagar. A ideia de ir para lá veio como um mapa, não perfeita, talvez impossível, mas um começo. Antes mesmo de chegar à última parada, já tinha a sensação de que um dos seguranças de Zhang Yu notaria sua ausência. A cidade pequena pode ser um labirinto, mas para quem tem poder, cada esquina é um atalho. Ela não podia contar com a espera. No calor úmido de um beco, começou a procurar roupas que coubessem ao seu corpo pequeno e desapegado. Encontrou uma loja de segunda mão com luzes piscando e um vendedor que a deixou provar sem perguntas. Escolheu uma jaqueta preta que cheirava a gasolina e um moletom cinza. O espelho do provador devolveu mais do que a imagem. Devolveu uma mulher que fazia escolhas. Ela amarrou os cabelos em um rabo de cavalo, escondeu o cabelo sob um gorro e, por um segundo, deixou que a máscara de noiva caísse. Não havia festa, apenas o eco de algo que começou a se desfazer. Quando saiu da loja, a rua estava mais fria. O ar trazia o som distante de motores, e por trás de um prédio, no que parecia um restaurante de esquina, a vida noturna acontecia com uma textura diferente. Conversas ásperas, risadas que rachavam, homens cheios de histórias. Foi ali que eles se encontraram.
Shino observava de dentro de uma sombra, os olhos parcialmente cobertos por um boné, as mãos ainda sujas de graxa. A sua profissão não anunciava afeto. Era um homem que devorava a linha entre velocidade e controle, que conhecia curvas como se fossem memórias. Ele estava num momento raro de ócio, comendo algo que queimava a língua, quando a viu passar em frente, andando apressada, os olhos numa direção só. A fuga. Algo nela falou com um lugar que Shino não deixava ser tocado. Talvez fosse a determinação, ou talvez a forma como um vestido velho arrastado consigo se amontoava numa sacola, mas ele fez algo que não costumava fazer. Levantou-se. A primeira fala foi uma pergunta, direta, sem floreios. Você está bem? E ela hesitou. Ela poderia ter seguido adiante. Em vez disso, sentiu nos olhos dele uma oferta que não era piedade, era interesse, simples e frio. Ele puxou a cadeira ao lado, enfiou as mãos nos bolsos e, sem sorrir, disse que podia ajudar. Eles saíram juntos do restaurante com uma naturalidade que quebrou a vigilância do mundo por um instante. Ela deu poucas respostas, apenas o essencial. Do outro lado da rua, 3 homens em roupas caras conversavam com o motorista que tirava o celular do bolso, uma figura que conhecia o protocolo de descoberta. Primeiro a busca silenciosa, depois as ameaças. Quando perceberam que a noiva procurada havia sumido, alguém acendeu uma ligação e o telefone tremeu nos dedos de um homem gordo e impaciente. Zhang Yu não perderia tempo. As pernas de Shen Li começaram a tremer. Shino trouxe um carro estacionado mais adiante. Não o carro de corrida que muitos imaginavam, mas um sedã antigo com o capô amassado, o tipo de veículo que parecia ter sobrevivido a outra vida inteira. Ao colocá-la dentro, sentiu a fragrância da noiva entre couros e plástico quente, o tanino do nervosismo misturado ao cheiro de banho e talco. Para onde? Ele perguntou. Sem planos, ela disse, para longe, e foi suficiente. A perseguição começou como um rumor, um carro de faróis acesos que dava curvas, um homem no telefone. Ela saiu, direção norte. Shino dirigia como se estivesse removendo uma peça frágil de uma máquina prestes a explodir. O motor rugia como uma besta domesticada. Os semáforos se tornavam oportunidades de risco. Ele fez o que fazia melhor. Agarrou uma curva apertada com o volante como quem puxa de volta um destino. O sedã raspou meio fio. Inalou a fumaça que deixou marcas no ar. A cidade se curvou ao redor deles. Na chuva de reflexos das vitrines, Shen Li percebeu algo que a fez recuar. Havia um homem no banco de trás do carro deles, que não deveria estar ali. Ele abriu a porta acreditando que teria descanso ao fim de uma corrida. Em vez disso, encontrou um bilhete, um nó e a promessa de um refúgio improvisado. Era alguém que não fazia perguntas, apenas observava. Quem é você? Ela perguntou pela primeira vez naquele volume de fugas. A pergunta deixou o motor respirar. Shino. Ele disse o nome como se fosse uma lâmina, e por uns instantes houve a sensação de que o mundo poderia acomodar aquele som. Shino, ela repetiu mentalmente, e então começou a montar como ele poderia ser o seu mapa. Dentro do carro, a conversa foi curta e cortante. Ele ofereceu água, um casaco seco e uma promessa rara, proteção por um tempo indefinido, desde que ela não pedisse explicações e não se tornasse problema. Ela respondeu com as verdades que precisava dizer. Não vou voltar, não posso. Contou sem detalhes dolorosos que o casamento era uma transação, que a mãe havia trocado suas esperanças por uma vida tranquila. Shino escutou, sem comentar. Seus olhos eram como pistas de corrida, sempre avaliando a possibilidade da curva seguinte. Quando finalmente desviaram os olhares e se esconderam em um estacionamento coberto, a cidade passou a noite em suspenso. Shino conduziu-a para o fundo da garagem, sob o brilho frio de lâmpadas penduradas. Ali estava o refúgio dele. Veículos empilhados, ferramentas, um cheiro pesado de gasolina e couro queimado. Era duro e seguro, um lugar onde o perigo era uma ocupação, não um estilo de vida. Ela ainda tremia, e Shino ofereceu um cobertor. Não com ternura, mas com a mesma eficácia com que ofereceria a um motor uma nova vela de ignição. Ele fez perguntas práticas. Tem documentos? Dinheiro? Ela sacudiu a cabeça. Telefones? Inúteis. Shino avaliou tudo com eficiência. Você tem algum lugar que as pessoas não iam procurar? Ele perguntou. A avó. Ela respondeu. Longe, dorme cedo, não tem telefone de emergência. O nome da avó trouxe uma suavidade numa face que quase não a tinha. Podemos ir até lá, disse Shino. Mas precisamos de rota. Eles têm alcance. Zhang Yu tem homens que conhecem atalhos. Ela, que até então tinha sido impulsiva em sua fuga, começou a decidir com mais calma.
Não posso ir para a polícia, disse. Eles vão me devolver. E minha mãe, não quero que ela sofra. A necessidade de proteger era dupla, de não ser trazida de volta, mas também de não expor crimes que podiam ferir de maneira irreparável. Shino ouviu, e pela primeira vez houve uma pequena ruga entre suas sobrancelhas, o peso de algo que não era apenas sua escolha. Eles ficaram à noite na garagem. Não havia intimidade romântica imediata, havia apenas uma proximidade forçada pelo perigo. Shino dormiu em uma cadeira de metal com as botas ainda calçadas. Quando ela se virou na cadeira, à beira do sono, suspeitou que ele gostava de estar pronto para partir a qualquer momento. A adrenalina, disse a si mesma. Ele, por outro lado, observava o teto manchado de óleo e lembrava de noites iguais, de um jovem que havia perdido alguém numa curva errada e carregava aquilo como um segredo que percorreu seus braços como cicatriz. Não disse nada sobre o acidente que o assombrava. As palavras ficariam para depois, quando a confiança fosse conquistada. Mas havia uma culpa que o mantinha vigilante. Proteger não era só um impulso. Era a redenção. Ao amanhecer, enquanto a cidade espreguiçava, Shen-Li ouviu a notícia no rádio do mecânico que arrumava um carro na garagem. Houve um sumiço ontem, um casamento com interrupção. A família do noivo é influente, policiais vasculham a cidade. A notícia foi uma faca lenta. Zhang Yu podia usar a polícia como arma. A possibilidade de uma caçada oficial fez a urgência palpável. Ainda assim, ela não recuou. Minha avó precisa saber que eu posso ir, e eu preciso dela, afirmou. Shino concordou com relutância. Vamos planejar, mas você não vai sozinha. Enquanto Shino e seu pequeno grupo, um mecânico chamado Jin, uma mulher chamada Mei que gerenciava a logística e um amigo rato de cidade chamado Tao elaboravam o caminho que levaria até a casa da avó, Shen-Li começou a entender a rede que o piloto montava. Não era apenas ruído de motores, era uma máquina de improvisação. Eles mapearam rotas, pontos de apoio, esconderijos, planejaram horas de partida e alternativas. Os caminhos que Shino apontavam eram fraturados pela cidade, trilhas industriais, estradas secundárias e entradas antigas que só moradores de corridas conheciam. A confiança se construía no cálculo dos riscos. Mas havia um preço. Eles precisariam de um carro que passasse despercebido e de identidade falsa para Shen-Li. Jin trabalhou com suas mãos como se fosse compositor de promessas, documentos forjados, roupas neutras, o suficiente para dizer ao mundo que Shen-Li era outra pessoa. Mei apareceu com contatos, lugares onde poderiam comprar bilhetes e pagar sem chamar atenção. Shino, que valorizava a liberdade acima de quase tudo, telefonou para um velho conhecido que administrava uma oficina, onde as chaves geralmente saíam sem perguntas. No primeiro contato direto com a cidade que não era controlada por Zhang Yu, Shen-Li sentiu algo que há muito não sentira: curiosidade. As garagens, as equipes noturnas, as conversas sem máscara, tudo isso era parte de uma vida que ela jamais conheceria, não enquanto tivesse um pai, uma mãe, uma família que trocava peças humanas por alianças. Ali, entre o cheiro de querosene e pneus, haviam verdades simples. A lealdade era escolhida, a sobrevivência era suada. Ela começou a compreender que encontrar liberdade envolveria aprender as regras de outro mundo, e Shino era um professor pragmático. Por que me ajuda? Ela perguntou em um ponto em que confidências pequenas já circulavam. Você não tem nada a ganhar comigo. Ele parou, olhou para a peça que segurava, um parafuso antigo, e finalmente falou com uma sinceridade que parecia doer. Porque você correu primeiro, e porque eu sei o que é ser empurrado até uma curva que não escolheu. Foi uma confissão e uma defesa. Havia algo na própria culpa dele que o inclinava a proteger. E por que você não parece disposta a deixar que te coloquem no lugar de sempre? Concluiu. Ela mordeu o lábio surpresa com a honestidade. E se você só estiver me usando? Perguntou. Se eu for só mais uma aposta sua. Shino olhou para ela como alguém medindo a força de uma corrente. A aposta é quando se espera ganhar alguma coisa. Havia uma pausa curta. Você é mais do que uma aposta. Eles riram baixo, um som desajeitado que trouxe leveza ao espaço. A risada foi interrompida por uma batida seca na porta da garagem. Os três se levantaram como se puxados por cabos. O grupo conhecia cada som que poderia significar problema. Jin foi até a janela e espiou. Do outro lado da rua, um carro parou, faróis cortando a manhã. 2 homens desceram, vestindo ternos impecáveis. Não eram bandidos de rua comuns, eram profissionais.
Alguém então mandou uma mensagem para o telefone de Shino, um número que aparecia como consórcio retirada. Shino leu a mensagem e o sangue gelou por um instante. Uma imagem deles saindo da igreja, circulada. Zhang Yu estava fazendo movimentos rápidos usando influência. Não havia mais tempo para hesitar. Eles precisavam sair. A rota para a avó exigia que atravessassem o rio e pegassem uma estrada secundária que cortava plantações e chegava a uma estrada de terra que só os habitantes mais antigos conheciam. Saíram em comboio. Shino na frente com um carro comum emprestado, depois o sedã que os protegera à noite com Mei dirigindo em segundo. A cidade os observou, indiferente. No caminho, a paisagem mudou de concreto para telhados, de luzes para trilhas de poeira. Shenli olhava para fora, engolindo o vento que entrava pela janela entreaberta, como se engolisse liberdade. Numa parada imposta para verificar a rota, um som distante começou a preencher o ar, o ronco grave de um motor, seguida por outro, e outro. A pista que pretendiam usar para atravessar o rio estava próxima de uma área onde, naquela mesma noite, haveria corridas clandestinas. O som dos motores parecia convocá-los, uma sinfonia de perigo. Shino apertou o volante com mais força. Se for um desafio, disse sem levantar os olhos, não vamos participar. Mas havia na sua fala uma admiração que ele não pretendia negar. Quando chegaram ao ponto mais isolado da estrada, os faróis de alguns carros surgiram no horizonte como vagalumes improvisados. Havia a sensação de que o mundo que deixavam para trás era grande e tinha antenas em todo canto. O submundo das corridas, por outro lado, tinha códigos que falavam de honra própria, possibilidades de troca e, às vezes, refúgio. Shino fechou os olhos por um momento e pensou no que teria significado ter alguém que corresse por ele naquela noite de anos atrás. Alguém que interviesse antes que a curva lhe tirasse alguém da vida. O pensamento passou como um relâmpago curto, mas o suficiente para que tomasse uma decisão. Vamos passar por dentro da pista, disse ele. É arriscado, mas é o caminho mais rápido e menos vigiado. E lá dentro, acrescentou olhando diretamente para Shenli, eu conheço pessoas que não perguntarão de onde você veio. Ela assentiu. Ir a uma pista de corrida era entrar num território desconhecido, mas o destino, a casa da avó, exigia a coragem que ela havia descoberto naquela fuga. À medida que entravam na curva de acesso, carros brilhantes surgiam alinhados como animais domesticados, e homens vestindo roupas de equipe discutiam apressados sobre tempos e pneus. A pista vivia num horário próprio, e a presença de mecânicos e corredores entrelaçava calor humano com perigo. Era um mundo que punha pouca fé em títulos e muito em habilidade. Shino guiou-os pelos fundos, e logo os pequenos gestos de acolhida começaram. Um velho amigo chamou seu nome. Alguém entregou comida sem perguntar. Uma mulher com uma jaqueta rasgada ofereceu um cobertor. Ninguém fez perguntas sobre alianças sociais ou promessas. Em vez disso, ofereceram um lugar para opiniões e rostos. Para Shenli, a pista foi um choque de realidade. Havia uma comunidade que se orgulhava de não pertencer aos salões onde se decidem casamentos, onde a moeda de troca era velocidade e risco. Era ali que ela começou a entender sua nova possibilidade. Ainda assim, o perigo não havia terminado. Entre os mecânicos, um homem alto passou um olhar e sussurrou algo que fez Shino franzir o senho. A notícia correu rápido. Zhang Yu contratar a busca e subir a raposta. Alguns homens ricos achavam que a noiva era um troféu perdido que precisava ser trazido de volta. A pista, apesar de ser um abrigo, era também um palco. Pessoas com menos paciência do que humanidade poderiam transformar a presença de Shenli em um problema que renderia favores para alguns. Quando o crepúsculo desceu, a pista acendeu-se com luzes como se fosse uma cidade pequena. Corridas improvisadas começaram a agitar o ar. Shino levou Shenli a um lugar onde poderia ficar sem ser vista. Um vestiário que cheirava suor e óleo, cheio de anúncios rasgados. Ela apoiou as mãos contra uma bacia de aço e olhou para si mesma num espelho manchado. Em seus próprios olhos, via a força recém-descoberta. A mulher que havia saído do altar era agora a que escolhera a direção. Havia medo, claro, mas também a cólera necessária para sobreviver. A sensação era estranha, deliciosa e assustadora. Enquanto o som das corridas batia como um coração longe, Shino voltou para ela com 2 copos de chá quente. Ninguém pergunta de onde você veio se você não lhes der chance de perguntar, disse. Por enquanto você fica aqui. Amanhã, ano que vem, vamos ver como mover suas peças. Ele pronunciou as palavras com a mesma calma com que um corredor anuncia a próxima volta. Sem drama, mas cheio de força. Houve um momento de silêncio. Lá fora, um carro cruzou a linha de chegada, e o público aplaudiu. Para Shenli,
O aplauso parecia uma promessa. A promessa de que havia alguém disposto a correr por ela quando a vida exigisse velocidade. Ainda assim, na plateia das sombras, olhares procuravam por riqueza. Em algum lugar, Zhang Yu já contava perdas. A guerra estava apenas começando. Se você quer ver como ela enfrenta os poderosos, como encontra aliados no lugar menos esperado e como a velocidade muda destinos, fica comigo até o final. Amanhã trouxe decisões. Shino, que sempre figurara como sombra, agora assumia um papel mais claro. Não só um piloto impulsivo, mas alguém que poderia traduzir a lealdade do asfalto em ações fora da pista. Ele apresentou Xin-Li a pessoas que no submundo tinham influência real, um corretor que ganhava dinheiro com apostas, uma organizadora de leilões que às vezes vendia mais no que carros, e, sobretudo, uma mulher chamada Li Mei, conhecida por ser a ligação entre a elite e o clandestino, alguém que, se convencida, poderia abrir portas. Xin-Li observou cada rosto como se estudasse um novo idioma. Esses não eram os sorrisos polidos de festas, eram aqueles que se dobravam apenas por causa de vantagens. No entanto, havia humanidade suficiente neles para que ela percebesse que alianças poderiam ser feitas. Shino explicou sem rodeios os riscos. Zhang Yu tinha dinheiro suficiente para comprar silêncio e influência suficiente para mover decisões, mas precisava de uma narrativa que justificasse qualquer ação. E narrativas são frágeis quando confrontadas com provas. Provas? Ela perguntou. Que provas? Shino desviou o olhar. Não porque não quisesse contar, mas porque parte da história ainda precisava ser descoberta. Algumas coisas não se compram. Precisamos escavar. E se há algo que liga a sua família a um crime, precisamos encontrar o que acabe com as perguntas. A cautela dele era medida em décadas de esquivas, e você precisa aprender a não ser encontrada. Os dias seguintes foram de treinamento. Não de corrida apenas, mas de aprender a ser invisível e ao mesmo tempo ter coragem. Shen-Li aprendeu a trocar placas, a usar identidades, a inventar histórias que fizessem sentido se alguém perguntasse. Shino, paciente sem querer, mostrou a ela como interpretar a cidade em mapas de risco, quais ruas tinham câmeras, quais homens olhavam para quem. O seu modo de ensinar era prático, sem sentimentalismos, mas uma ternura tênue estava presente nas correções que fazia, na paciência com que explicava. Com o tempo, a tensão entre os dois se transformou. O piloto perigoso que aparecera por impulso começou a mostrar fragmentos de um passado, um acidente que ocorrera numa curva, o rosto de um homem que ele jurara ter salvado. E no final havia culpa, um peso que o tornava protetor ao ponto de se colocar em riscos desmedidos. Shen-Li, por sua vez, expunha a ferida de ser tratada como mercadoria e não como pessoa, a ferida que a tornou disposta a lutar por si mesma. Entre eles havia algo que não era romance imediato, era reconhecimento. Ele via nela a força que ele havia perdido. Ela via nele a parceria que prometia céu quando tudo parecia solo. Numa noite em que as luzes da cidade tremiam, Shino decidiu fazer algo arriscado, levá-la ao seu mundo de verdade, onde as apostas não eram de dinheiro apenas, mas de reputação. Havia um evento de corridas, uma meia-noite em que mecânicos, apostadores e figurões se encontravam. Ele a colocou no banco do passageiro do carro dele, não o sedã, mas o carro que fazia o chão tremer, um cupê preto de linhas cortantes, sem licença de viver em plena luz do dia. Naquelas horas, a cidade parecia outra, sem máscaras, com verdades que feriam menos. O carro era barulho e presença. O motor pulsava sob o capô como se fosse um animal esperando ordens. Quando aceleraram, a rua virou um espaço de foco absoluto. Por dentro, os pensamentos de Shen-Li se alinharam com o ronco do motor. Ela estava quase inteira, e cada quilômetro trazia a sensação de que a liberdade tinha ritmo. Shino guiava com precisão cirúrgica. O volante era sua bússola, o motor seu confessionário. Em cada troca de marcha, ela sentiu um corpo que conhecia a disciplina da velocidade. Enquanto as janelas soltavam o mundo, a proximidade entre eles crescia num território onde as palavras se tornavam desnecessárias. Chegaram ao evento como quem adentra um templo noturno. Luzes de neon, fumaça de pneus, maquiagem exagerada, apostas sussurradas. O carro de Shino era respeitado naquele lugar. Ele tinha o olhar de quem correra muitas calçadas. Passaram por rostos que a analisaram rapidamente e decidiram se iriam guardar silêncio ou fazer perguntas. Ninguém supôs que dentro do cupê havia uma noiva fugida. Shino a apresentou com poucas palavras. Ela é nossa. Para aqueles ali, isso bastava. Entre conversas e apostas, um homem se aproximou com um sorriso comercial e o olhar afiado de quem sempre imaginava lucro. Você tem coragem de apostar contra Zhang Yu? Perguntou, provocando.
O nome do noivo rico era como um veneno que vazava pelos corredores. Havia gente disposta a testar limites, e Zhang Yu não era apenas um nome. Era a coalizão. Shino respondeu com um olhar que não dizia não, mas também não prometia a guerra. No submundo, honra era paga com presença, e a presença deles era suficiente para colocar sombras sobre os passos alheios. Shen Li olhou para a pista e sentiu algo nascer. Ela não queria apenas ser protegida. Queria provar que podia enfrentar quem a havia traído. Aquela não era uma necessidade de vingança, mas de reivindicação. Se sua vida havia sido tratada como mercadoria, ela aprenderia a ser mercadora de si mesma. Shino notou a mudança no olhar, e pela primeira vez, sorriu sem que fosse medido por culpa. Era um sorriso de entendimento. A noite terminou sem confrontos diretos, mas com o mundo um pouco mais claro. Zhang Yu não desistiria. Ele mobilizaria recursos. E Shen Li não poderia simplesmente desaparecer sem enfrentar o passado. Havia uma peça que faltava em tudo aquilo, uma prova que pesasse mais que palavras e promessas. Shino sabia que se fosse conseguir alguma vantagem contra a máquina de influência de Zhang Yu, precisariam de algo concreto. Na madrugada, quando a cidade dormia de novo, Shino estacionou o cupê próximo a uma linha de trem, e sem avisar, fez uma pergunta que quebrou a superfície de um plano ainda mais profundo. Você tem alguém em quem confiar além da sua avó? Shen Li sacudiu a cabeça. Não havia mais ninguém. A invenção de um passado sólido esfumava-se diante dela. Então vamos encontrar aliados, disse ele. E não era pedido, era um comando. Eles voltaram para a garagem com o peso de uma decisão por tomar. Havia no ar a promessa de movimento. Investigar, encontrar documentos, talvez um pendrive, algo que pudesse ligar a família ao crime. A cidade oferecia meios, mas também olhos. Shen Li sabia que, ao escolher aquela estrada, abandonava qualquer esperança de voltar a uma vida estável sem cicatrizes. A liberdade pedira preço, e ela estava disposta a pagar. Na manhã seguinte, enquanto empacotavam pertences e ensaiavam a rota final para a casa da avó, Shino olhou para ela com uma expressão que, pela primeira vez, não escondia preocupação. Se formos atrás de respostas, teremos que ir devagar e bater nas portas certas, disse. E certas portas se abrem só quando a gente mostra que tem algo a oferecer em troca. Ela abriu a boca para protestar, mas guardou as palavras. A ideia de negociar provas, de gastar noites em frente a portas pouco iluminadas, de enfrentar olhares superiores, não era algo para se sentir. Era para agir. Shen Li sentiu o mundo se enrolar e se preparar para um confronto que ainda não sabia como seria. Havia medo, claro, e havia algo mais antigo, a determinação de quem havia aprendido, nas horas mais duras, que o próprio passo poderia ser arma. Naquele momento, enquanto fechavam as mochilas e conferiam mapas rabiscados, o som do celular de Shino vibrou. Ele olhou para a tela e por um segundo seu rosto se enrijeceu. Uma mensagem. Encontre-me. Informações. O remetente era desconhecido. Entre a esperança e a suspeita havia uma linha tênue. Eles partiram para a próxima pista, sem saber que aquela mensagem era uma isca ou uma luz. A estrada que levava à casa da avó serpenteava entre colinas onde o vento não trazia vozes da cidade. Do carro, Shen Li observou as janelas da infância, as casas que pareciam pinturas, o campo que se estendia como um quadro. Havia beleza, mas também estradas que guardavam lembranças de promessas quebradas. Ao avistar a casa ao longe, um aperto ao peito tornou-se quase físico, a possibilidade de reencontrar raízes e, ao mesmo tempo, a suspeita de que ali poderia estar entalhado algo que justificasse sua fuga. Eles estacionaram a certa distância e aproximaram-se a pé, cautelosos. O portão estava fechado e a casa tinha a aparência de quem dormira sem querer ser acordada. Shino permaneceu nas sombras, observando. Shen Li caminhou à frente, cada passada movendo memória e decisão. No jardim, havia marcas de antigas festas. No parapeito da janela, o sol arranhava as cortinas. Ela respirou fundo, sentindo o vento como se fosse a primeira vez em muito tempo. Ao abrir a porta, a luz do interior prendeu os contornos de uma sala que já fora preenchida por vozes amáveis. Havia fotografias na parede, alguns móveis preservados, um perfume de lavanda que lembrava a avó. Shen Li chamou, a voz tremendo menos do que esperava. Do corredor, uma figura pequena apareceu, os cabelos finos, os olhos ainda claros. A avó sorriu, e por um momento, tudo o resto parecia distante. Você veio sozinha? Perguntou a avó, com olhos que procuravam entender. Não, respondeu Shen Li, indicando Shino que permanecia à porta como um guardião silencioso.
A avó observou o homem com desconfiança, mas também com um brilho nos olhos que dizia que, em alguma medida, esquecera de como se contentar com menos que coragem. Antes que pudessem se acomodar, o som de pneus ao longe cortou o ar como um aviso. A cidade não deixaria escapar tão facilmente. Chino fez um gesto quase imperceptível, como se cada músculo se preparasse para uma volta decisiva. Shen-Li prendeu a respiração. O jogo mudaria agora. A casa podia ser um refúgio, mas também um alvo. Eles se entreolharam. No rosto de Shen-Li havia medo, e também algo novo, não submissão. Ela segurou a mão da avó com força, como quem está transferindo coragem. "Não vou permitir que me tirem daqui", murmurou. Chino assentiu, firme, e fez o que sabia melhor. Colocou-se na linha de frente. Não como dono do destino dela, mas como alguém disposto a correr. A escala do problema se aproximava, e com ela a promessa de que escolhas trariam consequências. Se aquela era a coisa certa a fazer, ninguém ainda sabia. O que se sabia era que nem a influência de Zhang Yu, nem o silêncio de sua mãe dissolveriam a determinação de uma mulher que aprendera a correr por sua própria vida. E havia outro fator, presente e inevitável. Naquela estrada que agora se desenrolava, a velocidade tinha voz. Ela poderia salvar ou quebrar. Chino sabia isso mais do que ninguém. Eles se prepararam. Eles se prepararam com a precisão de quem enfrenta uma volta decisiva. Checaram rotas, contaram os passos, dividiram tarefas. Jin guardou ferramentas e documentos falsos. Mei fez contatos com um jornalista que aceitara ouvir uma história sem saber ainda o tamanho do risco. Tal ficou de vigília na estrada. Chino limpou as mãos, como se limpar as marcas de graxa pudesse apagar o passado que carregava. Shen-Li fechou a mochila e sentiu um aperto que era mistura de medo e determinação. A sensação de quem vai tocar algo que pode doer, mas que precisa ser tocado. O plano era simples e perigoso. Um velho conhecido de Chino que trabalhava como motorista de uma transportadora tinha acesso ocasional a prédios onde documentos se acumulavam sem muito cuidado. Havia boatos de que, em um escritório satélite ligado a interesses da família de Zhang Yu, alguém mantinha um pendrive guardado como se fosse um trunfo. Não sabiam exatamente o que havia lá. Suspeitavam que havia transfers, mensagens, provas de pagamentos. A estratégia não era invadir a casa do tio de Shen-Li, que poderia ser fatal, mas interceptar um arquivo antes que fosse destruído. Iriam buscar, copiar e desaparecer. Entraram na cidade ao cair da noite, quando as sombras alongavam e os olhares descansavam. A van parou num beco, e ali, sob a luz amarelada de um poste, cada um assumiu seu papel. Chino abriu a caixa de ferramentas como se abrisse um cofre de confiança, chaves mestras, um pequeno scanner para copiar dados, uma lanterna de intensidade variável. Jin manteve a mão no rádio. Tal ficou no ponto cego, observando as entradas. Mei levou o telefone com o contato do jornalista. Shen-Li sentiu o frio do aço da porta quando a empurrou. O prédio era silencioso. O corredor cheirava a perfume caro e a pó de papel. Subiram pelo elevador de serviço. No andar, ela percebeu como os ambientes dos poderosos eram feitos para confundir quem não pertencia. Portas sem marcas, corredores com quadros que pareciam desculpas para a criatividade. Entraram no escritório com cautela. Jin trabalhava rápido. A senha da gaveta apareceu como se fosse algo já previsto por um mapa. Abriram um cofre pequeno, e lá estava. Um pendrive simples, negro como um segredo, sem rótulo. Ela puxou o objeto com mão trêmula e sentiu, por um instante, como se estivesse segurando o pulso do próprio passado. No caminho de volta, a sensação de vitória foi curta. Jin, mais cauteloso do que o resto, enfrentou uma porta que rangia e prendeu o pé. Um som. Uma luz se acendeu no andar de baixo. Não era coincidência. Eles correram para a van com o mesmo pulmão. Enquanto se afastavam, sombras surgiram na rua. Um carro fez a curva com precisão. Faróis, vozes pelo rádio. Zhang Yu tinha recursos. Tudo que era roubado de um lugar poderoso precisava, por consequência, de pressa. Na van, Chino conectou o pendrive ao pequeno aparelho que Jin trouxera para clonar. A cópia começou a correr como uma corrida de aquecimento, lenta e tensa. O tempo parecia mais grosso do que de manhã. Havia a sensação de que a qualquer minuto seriam alcançados por homens pagos para recolherem letras e rostos. Eles precisavam de uma saída com menos vigilância, um lugar onde pudessem passar o arquivo para a nuvem e torná-lo público, sem alguém apagá-lo. Enquanto Jin trabalhava, Shen-Li abriu o pendrive na interface e viu nomes, transferências, mensagens curtas. Uma linha chamou seu olhar como uma lâmina. Pagamento. Lin Hai. 200k. O nome do motorista que havia recebido dinheiro. E abaixo,
um remetente com o nome de Fang Jun. O estômago dela se contraiu. 3 meses atrás, num jantar onde a família celebrara contratos e alianças, havia uma menção velada. Agora aquela menção estava transformada em cifra. Era o elo que mostrava mais do que intenção. Era a prova de que alguém na família havia puxado o gatilho financeiro. Há mensagens, murmurou ela, sem conseguir juntar as palavras. Jin passou os olhos, cotejou datas, olhou para Shino. Isso liga Fang Jun ao Inhai. Pago por serviço. Confirmação de recebimento. O silêncio que seguiu foi espesso. Shino teve a expressão comprimida, como se um motor alto fosse afunilado. A culpa e a necessidade de justiça, juntas, criavam pressão. Eles não podiam simplesmente vazar aquilo sem pensar. Zhang Yu poderia manipular a narrativa. O arquivo precisava de uma saída que não permitisse manipulação. Foi Mei quem falou primeiro. Existe um leilão amanhã. A família de Zhang Yu vai colocar a vila à venda. Haverá cobertura, câmeras, celebridades. Se alguém transmitisse isso em momento certo, não haveria como eles apagarem. Era arriscado, mas fazia sentido. No leilão havia público, imprensa e muitos olhos. Se a verdade surgisse ali em tempo real, Zhang Yu teria menos espaço para controlar. A decisão foi tomada noite adentro. Prepararam um backup do arquivo, codificado e duplicado em várias contas. O plano para a manhã seguinte dividia funções. Shino precisava correr. Ele participaria da corrida principal, ganhar a confiança de alguns que ainda deviam lealdade à pista e ao mesmo tempo estar perto do leilão, pois o evento dividia as ruas da cidade entre glamour e mercado. Enquanto Shino ganhava ou perdia tempo nas voltas, Mei e Jin cuidariam de infiltrar o arquivo na transmissão do leilão, usando um técnico corrompido que Mei conhecia. Tao ficaria com Shen-Li, pronto para agir caso a situação fosse descoberta. A madrugada trouxe pouca coragem a mais, mas trouxe estratégia. Eles dormiram poucas horas e partiram antes da aurora. O leilão ocorreria numa casa de eventos que pertencia a um grupo que gostava de ostentar. O tapete vermelho era verdadeiro, as taças também. Zhang Yu apareceu com o sorriso que o povo comprara como imagem de honra. Do lado de fora, a pista fervilhava com apostas e acordos. Era impossível ser invisível, e ainda assim era ali que a verdade precisaria aparecer em plena luz. Shino entrou no grid com o mesmo costume de sempre: o traje, o capacete, a respiração calculada. Ele sentiu o peso do pendrive no bolso da jaqueta, uma coisa boba, mas pesada como chumbo. No coração havia outra pressão. Se vencesse, teria chances de mobilizar alguns aliados e ter uma brecha para se aproximar do leilão. Se perdesse, teria menos tempo e mais olhos buscando razões para puni-lo. A corrida não era só pela vitória, era pela janela de oportunidade. Na pista, o motor uivou. Shino sentiu o carro morder o asfalto. Cada curva era memória. Cada troca de marcha, decisão. Li Jiao, a rival que ele respeitava e temia, estava lá com o olhar cortante. Ela representava a pista na forma mais pura, habilidade sem exceção. Havia também o motorista de Zhang Yu, um sujeito alto e impassível, cujo carro ostentava patrocinadores e promessas. A largada foi um tiro que abriu a garganta da noite. Pneus cantaram, o público vibrou. A corrida foi violenta de emoção. Shino conduzia com precisão, e por segundos sorriu por dentro, não porque queria se mostrar, mas porque cada acelerada o lembrava de porque ainda sentia-se vivo. Li Jiao e ele trocaram posições, raspando limites, como se desenhassem uma coreografia onde a vida podia ser recuperada. Em volta, sombras corriam nos boxes, as apostas se inclinavam. No meio da prova, um incidente. O carro do motorista de Zhang Yu tocou a barreira e rodou. Ninguém saiu ferido, mas a tensão aumentou. Alguém precisava aproveitar o momento. Do outro lado da cidade, no salão do leilão, Mei e Jin já estavam em cena. O técnico que ela conhecia havia prometido acesso à transmissão. O momento certo seria quando a vila entrasse em leilão e Zhang Yu subisse ao palco para fazer o discurso de aparente resignação e vitória. Havia sempre um cenário dramático nesses contos. O homem fala, o público suspira e a história se repete. Eles planejaram interromper a narrativa com prova. Enquanto Shino fazia sua volta final, o carro raspando limites, o técnico inseriu o arquivo na linha de edição ao vivo. Na tela principal, ao invés de imagens estáticas do imóvel, uma janela de texto surgiu. Mensagens apareceram, transferências, comunicações, nomes.
Para o público que assistia, a primeira reação foi confusão. Para Mei, Jin e o técnico, cada segundo era uma eternidade. O vídeo mostrou o e-mail de confirmação, o recibo, Fan Jun para Lin Hai, e logo depois, uma sequência de mensagens que ligavam o número a provas de que Lin havia recebido instruções. No leilão, Zhang Yu palideceu. O microfone tremeu nas mãos dele. O público murmurou. Câmeras ligadas pela imprensa começaram a focalizar. O que era esperado como espetáculo tornou-se tribunal público. O homem que acreditara controlar percepções teve a sua verdadeira face iluminada. No meio da confusão, habitantes da alta sociedade começaram a se distanciar, alguns discretamente. Havia uma sensação de fissura. Bens que valiam milhões não sustentavam mais a credibilidade. Shino cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, não a pole position, mas perto do suficiente para manter prestígio. Ao receber a notícia de que a transmissão fora comprometida, respirou com o mesmo ritmo que usava antes de entrar numa curva. Ele sabia que aquilo era só o início. Logo, um grupo de homens internos correu em direção ao palco do leilão. Guardas, advogados. Zhang Yu tentou controlar a narrativa ao microfone, chamando o vídeo de montagem fraude. Mas as mensagens circulavam por redes e por câmeras de diferentes emissoras que tinham recebido o mesmo arquivo por meios distintos. Mei havia se multiplicado entre contatos. Quando chegaram à prova do pagamento, o público que antes aplaudira virou o rosto. Entre as mensagens havia uma foto, pequena mas clara, Lin Hai ao lado de um homem em um estacionamento, segurando o envelope. A imagem era apenas uma peça, mas em conjunto com as transferências ela montou um quadro que exigia explicação. Fang Jun saiu do fundo da sala como se procurasse uma passagem para afogar sua culpa. Zhang Yu reagiu como se fosse salvar um navio que começava a afundar. "Isso é calúnia", gritou Zhang Yu, mas sua voz soou cansada. A polícia foi chamada por um jornalista que havia percebido a gravidade do material. O repórter que Mei havia contatado fazia a cobertura, e a urgência de uma investigação pública começou a tornar-se inevitável. Enquanto a confusão se espalhava, Shen Li decidiu que não iria esperar que as coisas acontecessem sem sua ação direta. Ela deixou Tao no carro e foi para o corredor onde Fang Jun tentava, em vão, controlar quem entrava e saía. A proximidade do homem fez com que lembranças ansiassem pela superfície. Jantares, olhares comprados, promessas que nunca foram feitas a ela, somente negociadas por terceiros. Ela encarou-o com o mesmo olhar que tivera ao deixar o altar, frio, determinado. "Por quê?" perguntou sem gritar, apenas com voz firme. "Por que pagar por uma vida?" Fang Jun olhou para ela como alguém que acabara de receber um soco invisível. Não conseguiu manter um argumento pronto. A verdade tem essa força. Derruba discursos. Em poucas palavras, ele tentou racionalizar. Era negócio, um acordo que sairia limpo. Não imaginei. As palavras falharam. Alguém na sala gravou cada sílaba. A tentativa de justificar virou confissão em tom manso. Um advogado sussurrou que era melhor se resguardar. A polícia, que já vasculhava o local, ouviu as falas e pediu calma. O processo que começava ali não terminaria na mesma noite, mas o mecanismo de responsabilização estava estartado. Lin Hai foi encontrado, graças à imagem e à localização indicada nas mensagens. Não foi um confronto cinematográfico, foi uma detenção no estacionamento de um shopping, tranquila e sem tiros. Ele não era o monstro que se esperava em filmes, apenas um homem que recebera dinheiro e cumprira ordens. Ao ser interrogado, o peso da verdade foi demais. Num depoimento que veio depois ao público, Lin confirmou ter recebido o pagamento de Fang Jun para resolver um problema. Havia nas suas palavras elementos de medo e de tentativa de banalizar o ato. Alegou necessidade, prometeu que aceitaria as consequências. A polícia registrou tudo. A figura de um homem que aceitou dinheiro tornou-se peça de uma engrenagem maior. A repercussão política e social foi imediata. Zhang Jun viu seus acordos esfriar. Sociedades anunciaram investigações internas. Em alguns programas ridicularizaram sua imagem, antes impecável. Ele estava longe de ser julgado por homicídio, porque a investigação era complexa e havia nuances legais a serem consideradas, mas a exposição pública mudou sua posição. Havia feridas que dinheiro não tocava, a perda de confiança, a suspeita, a pura vergonha. Shen Li observou tudo como quem seguiu um traço até o fim. Havia alívio, claro, mas também a consciência de que a verdade, quando trazida à luz, não desfazia o que fora feito, não traria o tempo de volta, não apagaria o que ela perdera, mas liberava algo que sofria presa, o direito de ser ouvida e de pedir justiça. Ela conversou com o jornalista, deu detalhes que sua mente conseguia suportar,
Apontou pessoas, datas, contextos. Não buscava vingança, buscava expiação e responsabilidade. Depois do leilão, as investigações seguiram seu curso. Fang Jun foi detido. Houveram negociações, processos, e em público, a família teve que responder. A mãe de Shen Li, exposta às acusações de ter facilitado o casamento, foi confrontada com mensagens e trocas que a ligavam a decisões. A cena entre mãe e filha foi dolorosa e necessária. Frente a frente numa sala pequena, sem plateia. A mãe contou, entre lágrimas e justificativas, que a pressão social e a promessa de estabilidade a haviam cegado. Havia arrependimento? Talvez. Havia explicações que a aliviavam? Não necessariamente. Shen Li ouviu e não se deixou comandar pela necessidade de perdoar. Ela disse: "Você me vendeu por uma vida de mentira." A frase não era a busca por vingança, era um registro que precisava existir. O processo legal levou tempo. Não foi um filme de resolução instantânea. Foi investigação, coleta de provas, testemunhos. Mas a verdade tinha agora diferentes vozes e provas materiais. Lin Hai assumiu seu papel. Fan Jun foi responsabilizado por financiamento e conivência. Zhang Yu viu contratos desfeitos e teve de responder a inquéritos que ainda se desenrolavam. A justiça não foi imediata nem total, mas algo importante aconteceu: responsabilidade institucional. Pessoas que julgavam pertencer a um escalão acima da lei enfrentaram a realidade de que ações têm consequências. No meio disso, a pista de corrida se mostrou um lugar onde a comunidade que o cercava assumia papel de tribunal moral próprio. Li Jiao, que outrora fora rival pura, aproximou-se de Shen Li com uma sinceridade que feriu-lhe menos e curou-lhe um pouco mais. No box, num dia em que a poeira mal assentara, Li se aproximou com um copo de café e palavras diretas. Você não precisava provar nada com eles, mas se quiser provar algo, prove que pode escolher seu destino. Era uma oferta de aliança, não de consolo vazio. Shen Li entendeu. Havia ali pessoas que escolheram estar ao seu lado sem trocar por qualquer coisa. Tino, por seu turno, lidou com as consequências de forma distinta. Havia uma exposição de sentimentos que ele havia preservado por medo, proteger para redimir. Ao ver Fan Jun detido, ao ouvir o depoimento de Lin, ele sentiu não um alívio, mas a possibilidade de um novo começo. Em silêncio, ele contou para si mesmo que proteger não significava prender. Sua maneira de demonstrar afeto para com Shen Li mudaria, precisava mudar. Ele aprendeu que ser guardião não era tomar decisões por outra pessoa, era oferecer forças para que ela tomasse as suas próprias rotas. A intimidade dos dois transformou-se de urgência em parceria. Eles conversaram muitas vezes, numa mesa de concerto e depois numa varanda onde o vento soprava como se prometesse um movimento. Shen Li disse a Tino que não queria dar passos apressados apenas por medo. Ele sorriu, brevemente, e falou sobre cicatrizes que permitiam mídia para conversas reais. "Não te peço para não correr", disse ela. "Peço que corra comigo quando escolheres." Ele aceitou. Não foram promessas firmes de finais, foram acordos de caminhar lado a lado, com respeito. A vida pública de Shen Li ganhou um recorte novo. Ela passou a dar entrevistas não como vítima somente, mas como alguém que lutou por sua narrativa. Advocacia discretamente. Conversas com ONGs que trabalhavam com jovens em relação a casamentos forçados, presença em discursos que pediam maior proteção legal. A opção era trabalhar para não deixar que outras jovens passassem pelo mesmo. Esse ativismo foi lento no início, mas ganhou forma. Pequenas palestras, encontros, a oferta de um lugar seguro para alguém que precisasse. Ela não queria palco, queria impacto. Tino continuou a correr. Em uma corrida que teve a atenção nacional, ele pilota com o mesmo fogo, mas com menos necessidade de usar a velocidade como fuga. Ganhou respeito e às vezes teve derrotas que o lembravam do que importava. Li Jiao passou a ser mais que rival, uma reconhecedora de habilidade. Juntos, começaram a moldar uma comunidade que não permitia que o submundo fosse reduzido a crime sem custos e que tampouco romantizava a ilegalidade. Havia limites claros, responsabilidade, escolha, consequências. No final do processo, Fang Jun aceitou um acordo em parte, para evitar uma longa exposição familiar, e Lin Hai recebeu pena condizente com a participação dele. Zhang Yu enfrentou processos complicados, sanções e perda de influência.
Seu império não desabou, mas foi abrandado. A mãe de Shen Li ficou marcada por escolhas que pareciam apenas administrativas, e a relação com a filha teve caminhos tortuosos de reconstrução. Não restaurada por completo, mas honestamente reinventada. A verdade trouxe mais perguntas do que respostas, mas abriu espaço para mudança. Meses depois, numa tarde que lembrava de liberdade lenta, Shen Li voltou à pista. Não como refugiada, mas como visitante que entendia o lugar. Caminhou até o box onde Tino e sua equipe trabalhavam. O som do motor era agora um tipo de presença conhecida. Ela sentou-se próxima a ele, os olhos refletindo o brilho de metal e óleo. "E se a velocidade for uma maneira de lembrar quem somos?" perguntou. Tino olhou para ela como quem registra uma volta bem feita. "Ou uma escolha de como queremos nos mover", disse ele. Não houve pressa para rotular a relação. Eles estavam juntos porque queriam e porque escolheram. Havia o reconhecimento de que qualquer laço exigia cuidado. Shen Li reescrevia sua vida de maneira que incluía trabalho, estudo e apoio a outras mulheres. Tino suportava a ideia de amar alguém que poderia deixá-lo e aceitava a responsabilidade de deixar que ela fosse livre. A pista continuou sendo um lugar onde se mediava a coragem, e a vida deles, agora, tinha espaço para ambos. Num final que não foi um fecho de conto de fadas, mas um começo possível, Shen Li caminhou à beira da pista. O vento fez seu cabelo dançar. Ao longe, o público aplaudia uma corrida que começava. Tino se aproximou, tirou o capacete, e por um breve instante o rosto dele foi só alívio. "Você quer correr?" perguntou ele, com a voz que já não controlava tudo. Ela riu. "Não hoje", respondeu. "Hoje escolho o passo." Ele pegou sua mão, não para agarrá-la, mas para acompanhá-la. Os dias vindouros trariam mais batalhas, recursos, processos, a reconstrução lenta de relações. Mas havia também algo irrefutável. Shen Li havia fugido de um casamento arranjado, e na fuga encontrou um piloto perigoso, que lhe mostrou que a velocidade pode salvar, mas só se usada como escolha. Eles se tornaram, cada um à sua maneira, exemplo de que coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de enfrentar consequências. A liberdade que ela buscara não foi entregue por ninguém. Foi conquistada, volta a volta, com provas, com palavras, com ações que exigiram que rostos se mostrassem. Se você gostou desse suspense romântico e quer ver o que acontece quando a velocidade e a verdade se encontram, curta o vídeo e inscreva-se. Tem mais capítulos dessa estrada a percorrer.